Olá, bem-vindo a mais uma lição central. Que bom que você abriu essa live para poder estar assistindo. Hoje, não somente eu estará passando a lição, mas também o meu amigo João Miguel. João Miguel, ele é ancião jovem da Igreja Central de Várzea Grande. João Miguel, tudo bem? Tudo bem, Ivan? Como é que você está? Bem, e você? Graças a Deus. Você poderia fazer uma breve oração para a gente poder iniciar? Poderia sim. Oremos, irmãos. Querido Deus, eu quero te agradecer primeiramente por estar vivo nesse dia. Que o Senhor abençoe a mim e ao professor Ivan, que iremos abrir a Bíblia agora. Que o Senhor venha abençoar e derramar o Espírito Santo, que nada aqui fique desentendido. Que nós possamos passar a mensagem para os nossos irmãos. É isso que eu te peço e agradeço, por amor a seu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição dessa semana trouxe como título Compartilhando a Palavra. É interessante que essa palavra compartilhando se tornou muito comum recentemente, principalmente nas redes sociais. A gente usa muito, a gente compartilha muito o que a gente gosta de ver, talvez um vídeo, ou talvez uma imagem, talvez alguma cena engraçada. A gente gosta de compartilhar para os nossos colegas, enfim, para o nosso feed a gente coloca. Mas quando a gente se trata da Bíblia, é algo, além de ser prazeroso, é algo edificante. E o verso para memorizar, João, você pode ler para mim, por favor, Isaías 55, 11. O versículo diz o seguinte: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Esse aqui é um texto muito interessante, porque às vezes a gente prega a palavra, leva a palavra a outras pessoas e às vezes a gente entende que aquilo é algo vazio, parece que a pessoa não vai receber, a pessoa não está prestando atenção no estudo, e esse texto, ele traz algo muito claro, não é? Que ele fala, olha, a palavra não voltará para mim vazia. Hoje você lança a semente, mas pode acreditar, pode crer que o Espírito Santo já está trabalhando no coração dessa pessoa, ainda que futuramente ela não vá receber a mensagem, mas o Espírito Santo trabalhou em você naquele momento. Eu acho isso algo bem fantástico, não é, João? Sim. A palavra de Deus, quando ela é compartilhada uma vez, ela não volta vazia. É isso que nós aprendemos ao ler essa passagem. E você lança a semente. A semente ela vai ser germinada pelo poder do Espírito Santo. E com o tempo, ela vai ser colhida. Por isso, é uma colheita para o céu. Quando nós testemunhamos, nós falamos de Jesus. Mas o que seremos de nós sem a Bíblia? Isso é algo bem interessante, João, que João 5, né, 39, fala, examinais as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. Isso Jesus fala, né? A Bíblia testifica do próprio Jesus. Então, quando a gente leva a palavra a alguém, ou em outras palavras, quando a gente faz um estudo bíblico, quando a gente vai dar um estudo bíblico para a pessoa, a gente não está querendo provar que a gente está certo, ou que a gente está errado, ou que eles estão errados, mas a gente está querendo mostrar a figura de Jesus Cristo. Tá? Exatamente. Cada vez que nós compartilhamos a palavra de Deus, nós não queremos mostrar que somos certos e que os outros estão errados, como você falou, mas que nós queremos propagar Jesus em cada aspecto de verdade da sua palavra. Isso é interessante. A lição de domingo, que tem como o título Símbolos da Palavra de Deus, essa lição, nesse dia, apresenta 4 textos e 4 símbolos bem importantes para o nosso aprendizado. Bom, o primeiro aqui, João, Salmo 119, 105, que compara a Bíblia com a lâmpada, não é? Como é que a gente pode poder aplicar a questão da lâmpada para a nossa vida espiritual? Exatamente, né? O versículo ele acaba falando aqui, né? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A questão é que a Bíblia ela é como lâmpada e que nós vivemos no mundo de trevas espirituais. E essa lâmpada ela serve para nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos percorrer e também nos dar discernimento sobre o que é certo e sobre o que é errado. Interessante que quando a gente está no escuro, a gente acende uma luz, a gente é capaz de ver a quilômetros, né, de distância, de metros de distância,
essa luz, essa claridade, dependendo da potência da luz, né? Então, quão importante é a palavra de Deus em meio à escuridão, ao mundo escuro que a gente vive. Outra coisa boa, né, dessa questão é que essa lâmpada ela não ilumina só a mim, mas ela vai iluminar todas aquelas pessoas com a qual eu venho estudando. Bom, o segundo símbolo utilizado aqui, na verdade são dois em um texto apenas, que em Jeremias 23, 29, que diz o seguinte, que a palavra de Deus é como fogo e martelo, não é? Fogo na questão de consumir a escória do pecado, a lição trata disso, que a Bíblia ela consome o pecado da maneira que a gente pode perceber o que é o errado e o que é o certo, e também ela serve como um martelo para poder quebrantar o nosso coração. Muitas vezes, eu já conheci muitas pessoas que têm um coração duro, mas que quando encontram com a palavra, elas são transformadas, porque a palavra ela é utilizada como um martelo, ela quebra, né, o coração da pessoa. Exatamente, né? A lição ela acaba até explicando que quando nós mostramos nas Escrituras a glória de Jesus, o coração endurecido ele se esvai e o fogo do seu amor ele consome a escória, tanto da ganância quanto da luxúria, do egocentrismo, dentre outros prazeres que a vida nos propõe. A gente tem tanto contato com a palavra, a gente começa a se apaixonar tanto por Jesus, que as coisas que vão nos impedindo de querer segui-lo começam a se tornar tão superficiais, parece que começa a ficar um pouco mais fácil seguir a palavra, embora ainda seja complicado no mundo que nós vivemos, enquanto o mundo corre para um lado, a Bíblia aponta outra direção, mas quando a gente começa a entender claramente o nosso papel aqui nessa terra, é como se Cristo estivesse do seu lado, como o Espírito Santo estivesse do seu lado, falando, olha filho, eu estou contigo, vamos nessa. Bom, outro ponto notado aqui, né, sobre um símbolo da palavra é a semente. Como a gente pode exemplificar isso? Bom, nós sabemos que uma das principais características da semente é que ela dá vida. Ela leva tempo para crescer, sabe? E acaba que todas podem não germinar ao mesmo tempo. Então, nós devemos ter paciência, porque sobre certas circunstâncias, nós podemos plantar uma semente em uma pessoa, dando estudo, e não acabar sendo de imediato. E nós devemos esperar, porque quando nós plantamos, tem processos. O processo de você lançar a semente e o outro processo que é a germinação. Nesse processo de germinação é do poder do Espírito Santo, sabe? Então a gente deve esperar, mas a nossa parte a gente já vem fazendo. É interessante que você falou sobre a semente, né, e a gente ter paciência, que muitas vezes a gente é impaciente, a gente quer ver o resultado na hora, mas não é muito bem assim que acontece. Talvez alguém que esteja assistindo em casa aí, talvez tenha demorado para aceitar a mensagem, talvez demorou para estudar a Bíblia e aceitar a mensagem. Então esse processo acontece também com outras pessoas. Às vezes a gente leva a mensagem, já estudamos sobre o sábado, por exemplo, então a gente quer imediatamente que a pessoa guarde o sábado naquele dia e já se torne, vamos estudar sobre o batismo, então a pessoa tem que ser batizada na hora, então muitas vezes não é assim. E a semente ela vai só crescendo. Queria voltar um pouco nessa questão da semente e não ser algo imediato, porque eu sou um exemplo disso. Eu acabei recebendo estudo no ano de 2018 e eu não tinha certeza se eu iria mesmo batizar. Eu tinha aprendido, sabia o que era certo e o que é errado, e eu acabei levando um tempo, cerca de 3 meses, para perceber que eu já estava pronto. Então, é a questão do processo mesmo. Você tem aquele tempo para você perceber se você está pronto. Tem pessoas que de imediato já aceitam, outras que demoram. No meu caso, eu acabei demorando, mas com certeza foi a melhor decisão da minha vida. Cada um tem o seu tempo, né? E por fim, a lição apresenta aqui a palavra como um pão nutritivo, não é? É algo que é fundamental para o ser humano, o alimento, né? Sim, poucas coisas acabam nos satisfazendo como um bom pedaço de pão integral. Eu falo a questão do pão integral porque
por ele ser um alimento integral, ele tem um índice glicêmico muito alto. Então, a sua digestão ela é mais demorada e dá aquele sentido de você estar mais saciado. E com a questão da palavra de Deus, não é diferente, porque ela satisfaz a fome do seu coração e ela nutre os anseios espirituais anteriores. Bom, passando agora para a parte de segunda-feira, a lição traz com o título O Poder Criador da Palavra de Deus. Às vezes a gente não tem noção do poder da palavra, mas Gênesis 1:1, quando a gente abre aí o primeiro verso da Bíblia, a gente vê lá, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que a palavra criar, ali criou Deus, é a palavra bará, e essa palavra aí, ela é como se fosse criado do nada. Deus, ele criou do nada. E uma única vez utilizada na Bíblia, essa palavra aparece 2 vezes na Bíblia. Primeiro em Gênesis 1:1 e segundo em Salmo 51, verso 10, quando o Davi fala, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa palavra cria é bará também, porque só Deus pode criar um coração puro e novo no ser humano. Então, esse é o poder da palavra de Deus. Ele pode criar as maravilhas que a gente vê hoje, as cores, as praias, as lindas paisagens que a gente pode ver, o ser humano, mas também ele pode criar um coração novo. Exatamente, né? A palavra de Deus, ela é criadora. É a palavra audível que, quando procede de sua boca, ele pode criar tudo o que proclama. É diferente já das palavras humanas, que podem falar do que existe, mas Deus ele fala das coisas que ainda nem existiram e em seguida ele as cria com o poder das palavras. Interessante. Tem um texto de Ellen White, que está no livro Educação, na página 126, está destacado aí na lição. Ela diz o seguinte: cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, restaurando a imagem de Deus. Um pouquinho atrás ela vai falar sobre a energia criadora de Deus e enfim. A grande questão que a gente pode tirar aqui é que quando Deus mandava, as coisas obedeciam. Olha, agora não vai ter mais somente água, a gente vai fazer a separação das águas. As águas obedeciam. Então surge ali então a terra no meio uma porção seca no meio da água. Aquela porção obedecia e aparecia do nada. Então quando Deus nos mostra através da palavra de Deus as ordens que Ele tem sobre as coisas que Ele criou, não serve somente para a natureza em si, mas para nós também. Se a própria terra foi obediente às ordens de Deus, olha, haja luz, haja, sei lá, o firmamento da terra, haja esse firmamento, então tudo aconteceu. Deus ele quer o melhor para nós. Então quando Deus nos dá uma ordenança, nos dá uma ordem, é porque Ele quer o nosso melhor. Não é? Então esse é o princípio. Já que as coisas obedeceram, a gente também, como ser humano, poderia obedecer. Não é? Sim, outro fato que a lição menciona que eu acho muito interessante, você até citou, né, falando de Gênesis 1, é que nesse capítulo tem uma expressão que ela é usada repetidamente, que é disse Deus. Essa palavra, essa expressão, na verdade, ela tem tanto poder que ao ele falar, plantas começaram a brotar, a terra seca apareceu, árvores frutíferas floresceram. Então, tudo que ele acabava ordenando começou a aparecer. Outra coisa que fala também é que Deus ele não criou este mundo não só apenas através de sua palavra, mas ele também o sustenta e mantém através da mesma, sabe? E isso é bem interessante, porque isso prova o amor de Deus. Além de Ele ter criado as coisas, Ele ainda sustenta, não é? Ele sustenta esse mundo, por mais que tenha os seus defeitos, a gente consegue ver ainda resquícios dos seus dedos. A gente pode ver através das lindas praias, de várias naturezas, paisagens naturais. Então Deus ele sustenta
Por mais que você se sinta desamparado, não sei, muitas vezes desanimado, triste, Deus ele ainda te sustenta, porque Ele te ama. Que coisa fantástica. Muito bem, ele realmente sustenta e mantém por meio dela. É, o mesmo Espírito Santo que atuou na criação é o mesmo que atuou na inspiração das Escrituras. O mesmo poder da palavra falada é o mesmo poder que está contido nas palavras escritas. Então, há um poder criador, doador e transformador de vida na palavra de Deus. Isso mesmo. Bom, adiantando um pouco para a lição de terça-feira, que tem como o título Os benefícios de estudar a palavra de Deus, e isso aí é algo muito incomum que a gente vê hoje. Hoje parece que quem estuda a Bíblia não tem benefícios, a pessoa que estuda a Bíblia parece que está presa a um conjunto de regras e não, se eu for estudar a Bíblia, eu vou encontrar várias coisas negativas, eu não vou querer isso para mim, porque eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. E é assim que funciona, João? Olha, eu não concordo. Eu acredito que a Bíblia ela tem sim muitos benefícios e muitos personagens bíblicos eles nos evidenciam com fatos, né? Eu acabei marcando aqui na minha lição e diz que Pedro ele nos diz que nós tornamos coparticipantes da natureza divina. Tiago ele diz que ela é poderosa para salvar a alma. E da que eu mais gostei foi a de Paulo. Ele acabou falando que ela tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, ele quer dizer que, a Bíblia ela tem um propósito redentivo, né? Ao vermos Jesus nas Escrituras, nós somos transformados. E fora esses benefícios, a gente pode ver através de 2 Timóteo, para quem deu muito estudo aí, 3,16, né? Toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção na justiça, enfim. Apocalipse 1, verso 7 também traz um texto muito interessante, que fala assim, ó, bem-aventurado aquele que ouve, né, e pratica as palavras da profecia deste livro. E em outras palavras, né, você sabe o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. E é interessante que é uma felicidade completa, não é uma felicidade superficial, não é uma felicidade que eu preciso injetar algo dentro de mim para poder ter aquela superficialidade. Mas a Bíblia traz uma felicidade completa, né? E talvez um dos maiores benefícios. Muitas pessoas hoje têm problemas, não conseguem dormir, pensam em muitas dificuldades que enfrentam, mas quando a gente encontra refúgio nas Escrituras, parece que a gente consegue ter uma vida mais calma, mais tranquila, não é isso? Sim, eu concordo. Outra coisa que eu acho muito bom é que, ao você estudar, você acaba se tornando mais útil, porque o Espírito Santo ele vai te dando dons e talentos. Então, a cada vez que você estuda, você aprende mais coisas. E aí você vai multiplicando os seus dons. Outro benefício assim que a gente pode perceber é que quando a sua vida ela é pautada na Bíblia e você acaba sendo abençoado, outras pessoas vão perceber que essas bênçãos estão vindo após você estudar a Bíblia. E isso é muito importante porque você acaba ganhando credibilidade para abrir a sua Bíblia e explicar, ensinar as outras pessoas. Porque você não está falando só de algo que você aprendeu, mas de algo que você vivenciou, o seu testemunho. É interessante isso que você falou, porque as pessoas notam. Poxa, ele é um cara que lê a Bíblia e está feliz e está alegre. Como assim? Eu não faço isso, eu não leio a Bíblia e estou triste. E ele lê e está feliz. Então a gente pode ver que quando a gente testemunha, quando a gente estuda a palavra, quando a gente busca o Espírito Santo, a gente coloca em prática os ensinamentos bíblicos, as outras pessoas percebem. E, poxa, eu vejo que ele tem uma felicidade tão natural e acaba despertando o desejo de querer descobrir mais sobre isso. Como assim você está feliz? E aí, então, a Bíblia é apresentada como, né? Bom, passando aqui mais para frente, para a lição de quarta,
aqui vai trazer um pouco sobre a aplicação da palavra de Deus. É certo que a Bíblia tem mais de 3.000 promessas feitas, que Deus fez, mais de 3.000 promessas que Deus fez em prol do ser humano. Então você vê aí em Josué capítulo 1, verso 9, que ele fala assim, olha, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E você vê vários outros tipos de promessa, faze isso e viverás, enfim. É interessante que essas promessas, elas trazem também benefícios ao ser humano. Quando a gente compartilha esses benefícios a outras pessoas, se torna de algo muito mais importante, muito mais fundamental. A Bíblia nos apresenta 2 tipos de benefícios que Cristo, através de sua palavra, pode nos trazer. Bem lembrado, né? A primeira são as promessas espirituais, de que Ele sempre estaria conosco, e a segunda é que Ele iria suprir as nossas necessidades básicas. É interessante, né? Essa primeira, as necessidades espirituais. Cristo, Ele promete, ainda que tenhamos momentos espirituais, às vezes a gente tem uns sentimentos ruins, mas Deus, Ele ainda continua conosco. Às vezes um vazio que a gente sente no nosso ser, no nosso coração, Deus, Ele ainda é capaz de preencher esse vazio. E as necessidades básicas, a gente vê que quando a gente segue a palavra de Deus, Ele não deixa a gente desamparado. Por mais que doa, por mais que tenhamos percas financeiras, Deus, Ele continua nos dando pelo menos o básico para vivermos. Isso é interessante. Bom, dando sequência aqui, nessa lição houve 2 perguntas, né? Mostrando primeiro sobre um Deus amoroso, só que no meio dessa lição ele traz um novo foco, né? Ele trabalha primeiro com foco de promessas e depois ele traz uma condição para elas, que seria a fé. E aí usa um texto específico aqui em Mateus 13, 58, aparece um relato de que ali não houve muitos milagres, porque o pessoal não tinha muita fé. Então, aqui ele frisa a importância da fé na nossa vida. Não adianta nós pregarmos a palavra ou levarmos a mensagem se a nossa fé não condiz com aquilo que pregamos ou com aquilo que dizemos viver. Então, é um ponto muito importante que devemos ter, não somente ouvir e viver, mas buscar a fé através da leitura da Bíblia, através da oração, através da meditação. Puxando agora para a lição de quinta-feira, compartilhando, e aí é um tema que é o mesmo tema da lição, né, geral de sábado, ela traz também o compartilhar a palavra, a importância. E é sempre bom trazer boas notícias, não é, João? Sim, é só você pensar nos belos momentos que você passou com boas novas, num casamento, no nascimento de um filho, no emprego novo e até mesmo na compra de um carro ou de uma casa. Você fica tão empolgado que mal pode esperar para contar para outra pessoa. É maravilhoso você compartilhar a sua alegria, mas tem uma coisa que é muito melhor, que é a verdadeira alegria, que é a história de Jesus. É interessante esse ponto que você mencionou, que quando nós estamos muito alegres, ou quando nós estamos apaixonados pela pessoa, ou estamos amando aquela pessoa, a gente chega a ser chato de tanto comentar com os nossos amigos, com os nossos parentes, as nossas pessoas próximas que nós temos, porque a gente não consegue segurar aquilo, a gente tem que contar para outra pessoa. Com Cristo, isso funciona de uma maneira mais intensa, porque quando nós estamos apaixonados com Cristo, a gente não consegue segurar, a gente acaba contando para outras pessoas. Tem um texto que a lição traz, que está em Atos capítulo 4, verso 20, se você quiser acompanhar. Diz o seguinte: nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, os discípulos, eles tiveram contato com algo tão impressionante, tão real, tão vivificador,
que eles não conseguiam guardar só para eles tinham que espalhar para outras pessoas, não é? E tem algo interessante que a lição vai trazendo, que quando nós compartilhamos a mensagem, não é só a outra pessoa que acaba encontrando um ponto, a salvação, mas isso também ajuda a trabalhar na nossa salvação. Não é somente para alcançar a pessoa que está recebendo a palavra, mas também para alcançar quem está transmitindo. Exatamente. E quando a gente entrega a nossa vida a Cristo e a seu serviço, Ele abrirá as portas para que nós falemos em momentos oportunos aqueles cujo Ele tem abrido o coração. E em todo o nosso testemunho nós devemos ter 3 princípios bíblicos, que é como dizemos, o que dizemos e quando dizemos. É interessante nesse ponto que você notou, que muitas vezes a gente está tão empolgado em levar a mensagem e às vezes a gente acaba derramando tudo aos pés da pessoa que às vezes não conhece muito bem ainda as Escrituras, tem dificuldade. Isso aconteceu, um exemplo disso em Paulo, em Atos capítulo 17, você pode mencionar lá o sermão que ele faz ao Deus desconhecido, ele está lá pregando, e então você pode ver que em um ponto, as pessoas que estavam ouvindo entrou em discórdia, porque ele entrou no ponto da ressurreição. Então até um pouquinho antes ali, dava para concordar, mas então Paulo ele se adentrou a mais do que o povo estava preparado para ouvir. Então muitas vezes a gente tem que saber o que dizer na hora certa. Muitas vezes a gente espalha aquela mensagem, diz aquela mensagem, achando que nossa, a mensagem ali foi poderosa, mas muitas vezes a pessoa não estava preparada para receber. E às vezes a mensagem que a gente espalha não tem o mesmo impacto que teria se fosse em uma outra pessoa. Então é sempre bom ver quem vai receber a mensagem, qual é o psicológico dela, ou sobre o que ela já vem estudando, quais são os princípios dela, para que a gente possa tentar encontrar algo em comum e aí então ir desmistificando a palavra de Deus no coração dela. E nesse ponto, a gente ainda acaba perdendo algumas pessoas. A gente prega e acha que a nossa missão já está sendo concluída, mas geralmente acaba se perdendo algumas pessoas, né? Jesus até fala que tem que falar algumas verdades para a pessoa, mas naquele momento ela ainda não está preparada. Isso, é bem interessante que a gente tem essa questão, né? Preguei a palavra, vou bater agora, sacudir os pés na frente da porta e vou embora. E muitas vezes não é assim. Às vezes a gente apresenta uma verdade e às vezes a gente prega de uma maneira tão superficial. Pronto, vou pregar de sábado, Êxodo 20, verso 8 e acabou. Agora ele tem que aceitar. E muitas vezes a pessoa cresceu ouvindo que o Antigo Testamento foi abolido ou que as leis foram abolidas e você tenta provar aquela verdade com apenas um texto, não apresenta de uma maneira contextual. Então é muito importante a gente ter esse estudo, saber quem realmente é a pessoa que está estudando e colocar em pauta. Será que eu levei a verdade de uma maneira cabível àquela pessoa? Muitas vezes a gente faz isso e muitas vezes a pessoa não aceita. Mas o ideal é que a gente possa fazer de uma maneira mais aprazível para a pessoa aceitar. Não chegar e falar, olha, você tem que aceitar isso, se você não aceitar, você não vai para o céu, ou enfim, ou criar ameaças. Não é muito bem assim. Pregue a mensagem, e aí, como diz o texto, para memorizar, né, ela não vai voltar vazia. Talvez você esteja orando aí por uma pessoa há vários anos, pregando a mensagem, às vezes testemunhando, lendo um textinho ou outro com eles, ou orando junto, e parece que não há um resultado, mas saiba que Deus, Ele promete em sua palavra que a palavra não voltará vazia. Nós não devemos ter pressa, né? É tudo no tempo de Deus. Então, a gente não precisa se preocupar se está demorando ou se está passando muito rápido. Nós devemos esperar, fazer a nossa parte, porque se for da vontade dele, isso se concluirá. Bom,
Chegando mais a um final da recapitulação da lição, vimos hoje que a palavra ela tem poder e o Deus que orientou os escritores da Bíblia tem um poder tremendo para poder não somente criar todas as coisas que estamos vendo, mas também para mudar um coração quebrantado, para quebrantar um coração quebrantado, para consumir o pecado, para poder germinar uma semente que está há muito tempo lançada no coração de alguém e serve a nós, cabe a nós levarmos essa mensagem adiante. Agora eu vou finalizar com uma oração. Feche seus olhos aonde você está e acompanhe comigo. Senhor Deus, queremos agradecer porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aprendemos hoje com esse estudo tremendo que a tua palavra ela tem poder para mudar vidas, ela nos traz benefícios, nos traz alegria. A tua palavra nos apresenta promessas no qual a gente pode nos apegar, mas também ela nos orienta a compartilhar isso com outras pessoas, Pai. Nos ajude, nos dê forças, sabedoria para pregar a pessoas diferentes culturas da gente. Nos ajude, nos oriente a levar essa mensagem de uma maneira mais eficaz. Sabemos que podemos criar os maiores métodos possíveis, mas acreditamos que o teu Santo Espírito é que fará a obra. Bom, cuide de nós, nos abençoe, em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém.